muito boa tarde para todos vocês. Aqui o tempo estava quente de manhã, de repente um vento quente, nublou e agora está chovendo e está frio, 19 graus com chuva, né? Tava 26, 27, sei lá, acho que chegou quase a 29, meio que nublado, um vento, um bafo quente e... Bom, já que estamos aqui, se inscreva no canal, deixa o like, né? Escreva alguma coisa aí embaixo e, como eu sempre digo, deixa um dislike se você não gostou. Caso não tenha gostado, escreva o motivo, ok? Muito bem. Hoje eu vou iniciar por uma polêmica que aqui tivemos na cidade, mas eu acho que é global. E eu gostaria muito que vocês pensassem junto comigo, tá? Aqui está o nosso portal, sempre falo, comento com vocês, mas esta reportagem de hoje aqui. Na verdade é uma coluna e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Um professor, durante a sala de aula, numa escola, no ginásio, colegial, ginásio, eu não sei mais como é que chama isso. Tá naqueles últimos anos, antes de fazer vestibular, ele falou em sala de aula, preparando os alunos para o PAV, que a maneira de se combater o aquecimento global seria comer menos arroz e menos carne. É uma solução simples, né? Nós gordinhos sabemos que é tão fácil diminuir a alimentação, né? Mas então o Eduardo Algayer, engenheiro agrônomo, tá? Ele respondeu a esse questionamento, né? Teve aí todos uns debates, umas coisas que não interessam. Mas ele respondeu, e ele respondeu da maneira que eu entendo muito bem como o estudo funciona. Tá? Eu já acompanhei vários estudos, enfim, eu tenho a minha opinião formada em relação a isso tudo, mas ele coloca aqui com uma objetividade, uma clareza muito grande sobre esse assunto, né? Que eu também acho um absurdo, né? Como é que você vai cortar a alimentação, né? A alimentação básica, né? Ele fala aqui, comer menos carne e arroz, esquecendo que talvez o arroz é o principal alimento de mais da metade da população mundial que padece fome. Então, eu acho que é legal, acho que vale a pena, tá? Vocês gastarem um tempinho e ler essa coluna dele. Quiserem comentar alguma coisa aí sobre aquecimento global, eu ainda entendo que tem muita gente que é contra, né, animais. Ele explica ali o metano, etc. Bom, enfim, ele comenta ali isso muito bem. Eu acho que vale a pena ler e eu concordo com ele. Essa ideia, né, de que vamos ser vegano, vamos ser vegetariano para ajudar o mundo. Não, você vai ser porque você quer ter esse tipo de alimentação. Você não vai ajudar o mundo fazendo isso. Eu acompanhei, pesquisei e vi alguns estudos, e até mesmo acho que num desses canais da Discovery também tem um documentário muito grande, a comida que comeremos amanhã, qualquer coisa. Na verdade, isso tudo começou quando a ida a Marte, né, precisa produzir alimento em laboratório, e os caras começaram a produzir. E tem uma empresa na Inglaterra que coloca um fungo lá, sei lá, um negócio lá num tubo gigantesco. Aquele tubo, depois de um determinado tempo, que isso vai se multiplicando, tem lá uma condição de aquecimento, disso, daquilo, não sei o quê, produz uma pasta, e essa pasta eles transformam em qualquer coisa. Vira salsicha, vira nuggets, vira um monte de coisa. Israel tem outro também, e eles querem, né, não só vender lá para quem vai para Marte, mas também para quem está aqui, e também começa com essas campanhas e tal, e essas campanhas se incendiaram de uma maneira que deixou toda a ciência de fora, né? E aí começa a fazer algumas coisas extremamente
fora da casinha, vamos dizer assim, né? Sem pensamento nenhum. Se escutar que boi produz CO2, né? Não, boi produz metano, e a pum do boi não é arroto. Lê, tá muito legal. Tá, mas não vou continuar aqui, isso dá um programa inteiro e dá para trazer N dados para mostrar que não é este o caminho. Para mim, o caminho realmente é buscar soluções conjuntas, né? Tanto de produtores quanto consumidores, de todo mundo, não só da agro, né? Porque o carro não, o carro agora é elétrico, ele vai poluir só lá onde produz energia, né? Então, bom, chega disso, tá? Vamos ao que interessa. Vamos dar uma olhadinha aqui só no fechamento aqui. Eu ia colocar o do broadcast aqui, mas não ficou bom. Então a gente tem o petróleo, que de manhã estava em queda, positivou, mas está bem estável, 102,03 o WTI, e o Brent a 104,88, né? Trigo negativou, passou praticamente quase o dia negativo, o trigo, né? Milho deu uma alta nos Estados Unidos. O motivo dessa alta lá nos Estados Unidos, que acabou impactando inicialmente aqui, depois parou de impactar, foi exatamente o consumo de etanol, o estoque de etanol nos Estados Unidos. Aí veio um consumo maior, um estoque menor, e deram uma puxada no milho. Então foi isso que aconteceu. A soja vem seguido do óleo de soja, né? Porque a Indonésia hoje chegou e falou assim: olha, agora não vamos também exportar, né, óleo bruto de palma, porque ele tinha feito aí tinha proibido a exportação do óleo refinado, e falou: não, nós vamos vender óleo refinado, mas vai ter um controle e tal. E a partir de amanhã dia 28/4, eles vão falar assim: ó, bruto não sai mais, tá ok? E aí o mercado reagiu. Então você está vendo o óleo de soja subindo aqui quase 3%, e bastante firme, né? Chegou até a bater mais 3, porque é 85,77, e com isso, lógico, obviamente, puxa o preço da soja junto, tá bem? Muito bem. Café, né, com o nosso dólar se valorizando, né? O dólar Petax 1,01 de alta, 5,01 hoje, apesar de neste momento o dólar está 4,97 com 0,68 de queda. Vai o nosso dinheirinho via Banco Central, nossos dólares guardados vão lá para segurar a alta do dólar, tá bem? Bom, acho que isso era importante comentar. Deixa eu ver se tem mais algo. Ah, sim! Tem uma coisa bastante importante que está acontecendo na minha cabeça aí. Minha cabeça está vazia. Bom, tem uma coisa bastante importante comentar, que é a prévia, né, do IPCA. A prévia do IPCA que saiu, IPCA 15, tá? Saiu a 1,73 e a anual a 12,034, né? Então, caramba, né? Estamos aí com a inflação caminhando acima de 12. Esse é o IPCA 15, maior desde 1995. Outro fator bastante importante foi aí a Rússia, né, cortar fornecimento de gás, e isso aí pode trazer, né, trouxe aí um corte do gás da Polônia e da Bulgária, né? Então é o gás que a Rússia cortou. Então a gente tem esse problema, e ela pode aí elevar essas sanções aí para a Alemanha, ou até mesmo para outros países da Europa, e isso pode trazer mais recessão, gente. Já tem o lockdown na China, que pega cidades importantes. Se começar a cortar esse gás da Europa, aí vem a recessão, né? Falta energia para poder trabalhar. Então, eu acho que tem que prestar atenção. Nesse ponto, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Hoje, o Tesouro Americano, o T-Notes de 10 anos, sobe para 2,814%. É outra máxima, né? Renova a máxima. Então você começa a ver juros americanos, o cara começa a aplicar em renda variável. Você começa a
haver falta de energia para produção, mais lockdown, então cuidado, né? A gente tem que tomar alguns cuidados aí para não levar aquele otimismo, né, para cima, para cima, para cima. Eu acho que vai para cima. Eu acho que 2023 o preço dos alimentos, né, das commodities, pelo menos de alimentos, vão para cima, né? A gente vai ter muito problema. Tá vendo aí a própria Ucrânia, né, sem condição de plantio, ninguém sabe mais se ela vai conseguir plantar até mesmo metade da área. Sei lá, não sei não, hein? Vamos com calma, mas vamos prestando atenção. Dólar, tá ok? Vamos pro dólar. Dólar a gente tem, ele ganhou força de novo, né? Vamos pôr um pouquinho mais de energia aqui. Ele ganhou força essa semana, mas hoje ele devolveu, né? Hoje ele devolveu bonito aí. Vamos ver se vai confirmar realmente essa semana ficar acima dos 9, mas tá lá, nossa média de 200, para entender se ele vai ter força para romper isso aqui mesmo ou não, tá certo? Bom, paciência, né? Isso é uma coisa que não tem como a gente ver, exatamente por causa dessas condições que eu acabei de falar, né? Se o Tesouro Americano, essas notas do Tesouro Americano começarem a subir, isso aqui, né, provavelmente vai romper, vai embora. Complicada, situação bastante delicada, bastante complicada, e subindo o dólar, né, fica caro a gente importar coisas, porém fica barato a gente mandar coisas para fora. Mas a gente também temos que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com o milho, pelo menos no curto prazo. Por quê? Porque apesar do milho, né, tá vendo, ó, no semanal, olha que baita recuo ele fez, porque apesar de a gente ter se empolgado aí com essas altas, né, que a gente viu nos Estados Unidos hoje, né, a gente vê aí, sobe, desce e tal, mas enfim, tentou empurrar. Nós temos algumas notícias que podem simplesmente fazer o milho dar uma bela esfriada, inclusive lá fora, né? Aqui, algumas regiões, aí a pessoa tem seca, não sei o que, deu tempestade. Tempestade a gente sabe que são muito localizadas, na maioria dos lugares, né, a gente tem aí uma situação de tempestade, mas a tempestade que estraga, ela é muito, muito restrita. Algumas regiões estão secas, é verdade, algumas regiões estão secas, mas o milho foi plantado cedo, gente, foi muito cedo, então tem muita lavoura boa de milho. Os caras estão falando de 85 a 95 milhões de toneladas nesta safra. Pode vir os 90 milhões de toneladas. Os mais pessimistas falam pelo menos de 20 milhões de toneladas a mais do ano passado. Isso dá 85 milhões de toneladas. Então vamos prestar atenção, vamos ter um pouco de calma, tá? Porque no curto prazo a gente pode ver a coisa cair morro abaixo. Os americanos podem dar um salto no plantio deles. Aqui a confirmação de uma safra boa, porque está andando bem, então a gente pode ter. E de repente a gente vê esse milho fazer uma correção, pelo menos no médio e curto prazo. Eu acredito que no K, né, hoje, olha, sem comentários, né? Eu não ando. Eu acho que não ando muito pé quente nos últimos três, dos 3 calls que eu mandei, mas enfim, esse aqui eu mandei, né? Que é essa venda aqui. Só que passou esses 120 minutos aqui, não aconteceu nada, a gente cancela, né? Porque né, não é de eterno. Mas algumas pessoas ainda perguntaram para mim, ainda vale? Eu falei, olha, é contigo, né? E tudo, né? Mas a venda é exatamente perdendo, né? Esse primeiro candle dos 120 minutos, do gráfico de 120 minutos, esse é o primeiro candle do dia, perdeu o fundo dele, vem embora, né? Tem aqui uma FIBO aqui, tá certo? E ele vinha buscar o 92,16 e o 91,20. Né? Essa era o objetivo com o stop aqui em cima. O stop um pouquinho caro, né? Para o primeiro alvo, para o segundo não. Para o segundo alvo até tá legal. Mas
né? Normalmente a gente faz isso, e no fim ela vem embora, e ele pode mesmo, esse CMK, fazer uma correção um pouco mais forte, né? CCMN não vi nada hoje, mas está me chamando a atenção exatamente aqui na banda de Bollinger. Ele perdeu essa média do 21, ele também pode fazer uma correção. Eu sempre falo que, para mim, esse aqui vai ser o fundo do poço do ano. O CCMU já para mim é o contrário, né? O CCMU, até lá, até setembro, eu acredito em alta para ele, né? Eu acredito que ele deva ganhar força se o dólar continuar nesse ritmo e a gente realmente tivermos aí uma exportação forte, né? Começar a pegar ritmo a exportação, que normalmente isso só acontece de julho para frente. Ele para mim pode ter uma possibilidade aí de ser o milho que vai romper os R$100 antes de todo mundo. Mas só depois que a gente encontrar aí, não digo fundo, né? Mas eu digo fundo do ano, que talvez fosse o preço mais barato do ano, seja esse milho aqui. Exatamente pela oferta antecipada que a gente vai ter. Normalmente esse milho não é um milho que tem uma liquidez muito grande, etc. Agora, normalmente a gente olha o assim para, né, jogar para baixo e tal. Mas enfim, eu acredito que o seja aí um milho que vai ganhar bastante força se as exportações começarem a ganhar também uma tendência boa em julho e agosto, né? Que é a época que realmente elas ocorrem. Demanda, deve precisar de demanda, né? Ontem estava comentando em relação à carne que a China, né, está com uma recuperação do seu plantel. E com isso ela vai precisar de fazer ração, então ela vai precisar de farelo, ela vai precisar de milho, muito milho, né? Então ela pode comprar muito milho e nós vamos ser realmente o player no mercado internacional que vai ter um milho à disposição, comprovando essa média aí de 90 milhões na segunda safra. Soja ganhou força hoje, exatamente essa notícia que eu comentei. A Indonésia cortando aí a exportação de óleo de palma bruto mesmo, ela pode ganhar um pouco de força. Vamos ver como é que ela vai se comportar. O óleo vai se mantendo firme, né? E isso puxa o preço da soja para cima. Então é isso que a gente precisa observar. Ele já tinha perdido força aqui, né? Aqui ficou indefinido, ganhou força, perdeu de novo. E agora com a notícia de hoje, ele vem acompanhando. CCMK, vamos esquecer dele, esse CCMK, SJC, será que o que vai ter? Vamos ver se vai ter alguma coisa no... tem o que tem, tá? Esse é agosto, né? Mas acho que novembro seria mais legal. SJC X22, vamos ver como é que tá. Aí, ó, tá vendo? X22 tá legal. A soja é exatamente isso, né? Ela achou, vamos voltar aqui no futuro, né? Ela achou aqui um ponto em que ela tá lateralizada, né? Ou ela rompe, realmente ela consegue romper esses 38, ficar acima aí e ganhar força, ou ela vai ficar aí até uma definição maior. Provavelmente o que possa vir a derrubar esses preços aqui é a Argentina aumentar, acelerar a colheita dela e os americanos acelerarem, né, o plantio. Ainda tem bastante, ainda está bastante, a janela tá satisfatória, não tem nada, tá? Boizinho, né? Boizinho, o problema é exatamente esse que nós estamos vendo. Esse o Jota, né, deu uma oportunidade aí para quem acreditou aí na possibilidade do CPEA, do futuro ir para o CPEA, porque a gente sabe que no encerramento das commodities aqui, com exceção da soja, mas o milho e o boi é pela média, o café também, pela média, o milho e o boi é pela média CPEA, né? O milho pelos últimos 3 dias e o boi pelos últimos 5 dias. Então a diferença estava grande, né? Então eles vão se encontrar, no fechamento eles se encontram. Se o futuro está barato e o físico está firme, eles vão se encontrar, ou vice-versa, né? O futuro está barato e o CPEA vai buscar. Mas no momento o que está acontecendo é que está puxando essa média aí, está puxando aí
acabou puxando aqui. Se alguém entrou na segunda-feira aí, conseguiu ganhar um troquinho, né? Um troquinho. Eu vi esse Inside Bar e falei, não tem como a gente lançar um Inside Bar aqui, exatamente porque nós estamos na média CPEA, né? Então, né, hoje é quarta, terça, segunda, na sexta-feira, segunda-feira abriu, mas no fim, ó, ainda é perigoso bater no 100% ali. Acho que não, porque já está meio que precificado esses 300, esse 300, bom, é que a variação está grande, mas acho que 325, 330 talvez seja o preço. Mas não tinha como fazer isso aqui exatamente na semana, né, de encerramento. BGIK é o próximo, também encostou na média de 50, devolveu. 325 é o preço que a gente está mais ou menos acompanhando aí no mercado físico, é o que está acontecendo. E o V, né? O V, olha aí, ó, que lindo, bateu lá em cima, né? Aí está a BGI V22, está aqui o Inside Bar, acabou dando certo. Esse sim, esse eu comentei, apesar de não ter mandado um call em cima disso. Café, né, olha lá, vai querer buscar os 255, agora já estava em 252, uma média vai andando, 255, porque realmente a gente tem aí uma valorização do real e isso está trazendo uma correção forte para o café, até a gente ter uma definição de consumo Europa e Rússia, né? Agora com essas possibilidades aí de uma desaceleração econômica meio que generalizada, né? Mas só a China, a gente pode ver esse café também retornar um pouco mais, mas não muito mais, né? O café é muito resiliente em relação ao consumo dele, tá certo? Bom, muito bem, esse é o que eu queria passar hoje para vocês, né? Sempre aí, meu papo aí em torno de 20 minutos, eu sei que é bastante, mas você põe no 2x aí, a hora que chega no que você interessa, você põe no 1x e escuta o que a gente tá falando, tá bem? Então, muito bem, amanhã, hoje é quarta-feira, bom, amanhã, quinta-feira, né? Commodities com o Bo Williams, né? Commodities com Ficup, um bate-papo às 16 horas, ao vivo, com o grande amigo Bo Williams. Pô, deu um branco aqui. Tá? Então, até amanhã, vou ficando por aqui e tchau, tchau.